Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Espero que sim. Então, vamos iniciar a nossa videoaula de hoje, tá? Hoje nós vamos trabalhar o que será matemática. Vamos iniciar a nossa videoaula de matemática, tá bem, crianças? Então, vamos lá, peguem logo o livro de vocês aí, tá? Nós vamos trabalhar o assunto números decimais, tá, crianças? Então, vocês vão verificar lá nas páginas 146 a 153, tá? Onde nós vamos verificar o conceito, né, a prática sobre números decimais. E também vocês vão verificar as atividades para vocês resolverem em casa, tá, crianças? Então, aí tem bastante tempo para ver a videoaula, para ler o livro e entender, né, sobre o que eu vou explicar agora e tentar resolver as atividades sozinho, tá, crianças? Então, vamos lá, crianças. Hoje nós vamos trabalhar sobre os números decimais. Assunto novinho aí para vocês, tá? Vamos lá, começando a nossa aula. Vamos lá, crianças. Vamos agora verificar o conceito sobre os números decimais, tá? Logo mais na frente, vocês vão ver na prática, tá bom? Então, vamos lá, verificando o que são os números decimais. Os números decimais têm como principal característica a presença, olha só, a presença da vírgula. Então, no número decimal, vai aparecer quem? Olha, a vírgula. Se não houver a vírgula, então não é o número decimal, tá? Então, toda vez que aparecer a vírgula, você vai estar vendo o quê? Um número decimal, tá? Assim como os números inteiros, os decimais também utilizam o sistema de numeração decimal, tá? Então, aqui, crianças, nós vamos verificar que nós vamos trabalhar muito com o décimo, centésimo e milésimo, tá? Então, vocês vão ter que lembrar que no número decimal vai aparecer a vírgula e que nós vamos trabalhar com o décimo, centésimo e milésimo, tá? Lembrando que o décimo, né, crianças, ele tem apenas um zero, tá? Se ele tem apenas um zero, você vai ter que ter apenas uma casa, tá? Centésimo tem dois zeros, você vai ter que ter duas casas. E milésimo tem três zeros, você vai ter que ter três casas. Lembrem disso, tá? Ou seja, podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram, tá? Então, você vai diferenciar os números de acordo com a numeração decimal, tá? Com décimo, centésimo e milésimo, tá? De acordo com esses números, vocês vão verificar a posição da vírgula também, tá? Então, é uma coisa juntando com a outra, tá? Relacionado à outra, tá ok? Vamos lá, continuando. Mais um conceito. Vamos lá. Os números decimais aparecem com frequência em nosso cotidiano, tá? Então, vocês já conhecem os números decimais, mas agora vocês não estão lembrando muito bem, não, mas vocês vão lembrar. Como ao realizar compras em um supermercado ou abastecer um carro. Tá, crianças? Então, o número decimal vai aparecer no nosso cotidiano, né? Como eu acabei de falar. E realizar compras. Quando você realizar compras, tá? Você vai verificar quem? Os valores, né? Os preços, tá? E quando você verifica os preços, você vai ver lá que está em dinheiro, né? Para você poder pagar. Mas como você vai fazer a leitura? Como é que você faz a leitura do dinheiro, né? Como é que faz a leitura do sistema monetário, né? Então, quando eu tenho RS cifrão, R$ 3,50. O 3 vai separar os 50 através de quem? Através da vírgula. Olha só quem apareceu aí, quem apareceu foi a vírgula. Então, o 3
vai ser separado do 50 através da vírgula. Então, aí, você já está observando que vai ter o quê? Um número decimal, porque eu falei logo no início que quando tiver uma vírgula, vai se tratar de um número decimal, tá? Assim, é importante entender como funciona o sistema de posição e, consequentemente, a nomenclatura desses números, tá? Nomenclatura, então, você vai ter que saber também a leitura dos números decimais, tá? Então, você vai entender como você vai reconhecer o número decimal, vai entender como se faz a leitura dele também, tá? Como transformar uma fração decimal em número decimal, tá? Em número decimal, isso mesmo, tá? Então, daqui a pouco você vai ver cada parte do que eu estou falando, tá ok? Vamos lá, continuando. Leitura de números decimais. Olha só o que eu acabei de falar para vocês, né? Vamos fazer a leitura? Entender, tá? Antes de fazer a leitura. Números decimais são números que possuem vírgula. Novamente, estou repetindo, né? Por exemplo, 2,35, 1,2 e 0,25. Tá certo essa leitura, tia? Será que tá certo? Vamos verificar se está certo ou não. Ao lermos esses números, falamos o seguinte, por exemplo, 1,5. Temos o costume de ler 1,5. Será que é certa essa leitura de número decimal? Você vai ler assim 1,5? Não, crianças, não é assim, tá? Não é assim que você vai ler o número decimal. Mas matematicamente está incorreto, então você não vai ler, tá? Você não vai fazer a leitura do número decimal desta forma. É errado, tá? Você não vai fazer a leitura do número decimal desta forma. Eu vou ensinar a forma correta de se fazer a leitura do número decimal, tá ok? Para fazer a leitura corretamente de um número decimal, devemos saber algumas definições, tá? Então, vamos lá saber essas definições. Vamos analisar o número. Então, eu tenho aí, né? Eu tenho 5, eu tenho uma vírgula, eu tenho 4, 5, 6. Olha só, o que você vai observar aqui? Que o 6, ele está com a letrinha M, o 5 com a letrinha C, o 4 com a letra D, e o 5 da frente, antes da vírgula, ele tem PI, tá? Esse PI, você vai saber a leitura dele, tá? Então, olha só. Você tem aqui um número que tem uma vírgula, tá? Então, aqui você já está sabendo que aqui tem um número decimal, tá? Vamos verificar a leitura de cada número aí do número decimal. Então, o 5 que está antes da vírgula, ele vai ser a parte inteira. Então, você vai ler 5 inteiros. Ele vai ser a parte inteira. Então, todo número que tiver antes da vírgula vai entrar a palavrinha inteiro, tá? No caso aqui, PI, que ele é a parte inteira, tá? Então, todo número que está antes da vírgula, tá? Ele vai ser a parte inteira, tá ok? E que vem logo após a vírgula, tá? Você vai ler de acordo com a posição do número, tá? O 4, ele vai ser quem? A dezena, então ele vai ser o décimo, 4 décimos. O 5 aqui, 5 centésimos. E o 6, que está com M, vai ser 6 milésimos, tá ok? Portanto, a leitura do número fica. Olha só que eu falei, antes da vírgula vai aparecer o que? A palavrinha inteiros. Então, o número que estiver antes da vírgula, no caso aqui o 5, ele vai acrescentar a palavrinha inteiros. Então, a leitura ficou 5 inteiros. Aqui eu vou fazer a leitura normal.
456. Por que milésimos, tia? Porque, olha, eu tenho 3 casinhas, então parou no milésimo. Se eu tenho 3 casinhas, são 3 zeros. Então, aqui, quando eu tiver 3 casinhas depois da vírgula, vai terminar em milésimos. Se eu tivesse apenas 2 casinhas, somente o 45, olha onde ia parar no centésimo. Então, ia ficar 5 inteiros e 45 o quê? Olha aqui em cima, centésimos, tá? Tá dando para entender aí um pouquinho? Então, vamos lá, continuando, tá? Vamos lá, crianças, observe os seguintes números decimais, tá? Então, aqui vocês vão observar cada número decimal que eu mostrar para vocês, tá ok? Vamos lá. Eu tenho aqui o 0, eu tenho a vírgula, eu tenho o 8. Eu vou ler 0,8. Vocês já sabem que essa não é a leitura correta, né? Então, vamos lá verificar a leitura correta? Então, a leitura correta dele é 8 décimos. Mas vocês vão perguntar, tia, mas não tem o zero antes da vírgula, não é zero inteiros? Não existe zero inteiros. Aqui, no caso, você vai ler somente o número que está depois da vírgula. Se aqui eu tenho o zero antes da vírgula, esquece o zero aqui. Aqui você esquece o zero, você não vai ler zero inteiros, tá? Você vai ler somente o número que está o quê? Depois da vírgula. Como só tem uma casa, olha, lembra lá que eu falei para vocês? Como só tem uma casa quer dizer que eu tenho um zero. Então, eu vou usar a palavrinha décimos. Então, aqui a minha leitura ficou 8 décimos. Olha, porque eu só tenho uma casa depois da vírgula. Lembra do décimo? Só tem um zero. Então, só tem uma casa. Então, se só tem uma casa, é décimos. Então, a leitura aqui ficou o quê? 8 décimos. Ou seja, aqui agora já está em fração. Olha o 8 décimos. Então, eu tinha, né, aqui o número decimal aqui, tá? E a leitura dele foi 8 décimos. É a mesma leitura de uma fração, 8 décimos, tá? Então, aqui, se eu quiser transformar esse número decimal em fração, é desse jeito que você vai fazer. Esse número decimal, quer dizer que eu pego o número que eu tenho, que é o 8, ele vai ficar no numerador. E eu só tenho uma casa, então é décimo. Então, é o 10 embaixo no denominador. Tá dando para entender aí? Tá? Então, vamos lá, continuando. Eu tenho aqui, olha, o 0, eu tenho a vírgula, eu tenho o 6 e o 5. É certa a leitura dele, 6,65? Não, né? Novamente, já estou lembrando para vocês que não é essa a leitura dele, tá? Então, vamos verificar como se lê este número. Lembrando que eu não vou ler zero inteiro, tá? Eu não vou ler zero inteiro. Por quê? Porque o zero, eu não conto com zero aqui, só se for um número diferente de zero, tá? Preste atenção aqui, crianças. Olha, quantas casas eu tenho aqui? Olha, uma, duas. Se eu tenho duas casas, lembra? Vai ser quem? O centésimo, tá? Então, como é que vai ficar a nossa leitura? Como é que vai ficar a nossa leitura? 65 o quê? Olha só. 65 centésimos. Então, eu utilizei o 65 aqui e contei. Quantas casas eu tenho? Uma, duas. Se são duas casas, eu vou lembrar de quem? Do 100, né? São dois zeros, então é centésimos, tá? Então, a leitura dele é 65 centésimos. Ou seja, olha só, transformando este número decimal em fração. Então, aqui eu peguei o número todo que eu tenho, né? O número todo é 65, então ele foi para o numerador, tá? Então, quantas casas eu tenho? Uma, duas. Se eu tenho duas casas, embaixo no denominador vai ser
100, vai ser o centésimo. Tá dando para entender? Então, vamos lá, continuando. Eu tenho um número aqui maior, olha só. Tenho um número maior aqui. Eu tenho 5, eu tenho uma vírgula, o 3, 6 e o 4, tá? Então, vamos lá verificar como eu vou fazer a leitura dele. Lembrando, olha só, crianças, vamos lembrar que aqui, olha, antes da vírgula eu tenho um número diferente de zero. Qual é a palavra que vai entrar? Inteiros, tá? Inteiro, tá? Então, aqui, quando eu tenho um número diferente de zero antes da vírgula, antes da vírgula, se eu tenho um número diferente de zero antes da vírgula, eu vou acrescentar a palavrinha inteiro. Então, vamos lá verificar como vai ficar essa leitura. Lê-se, então, como é que a gente vai ler? 5, olha só, 5 o quê? 5 inteiros. E a leitura final aqui, e 364. Vamos contar quantas casas nós temos? 1, 2, 3. São 3 casas, né? Décimo, centésimo e milésimos. Então, ficou 5 inteiros e 364 milésimos, tá? Ou seja, então, vou pegar meu número todo, né? O número todinho, desde o que está também antes da vírgula. Eu vou pegar o número todinho, que o número dele, quando eu for passar para a minha fração, vai ficar 5.364. Se são 3 casinhas, décimo, centésimo e milésimo. Então, aqui embaixo, no meu denominador, vai ficar o número 1000 de milésimos, tá? Vamos lá. Transformar fração, agora vai ser o contrário. Transformar fração em número decimal. Para se transformar uma fração decimal em número decimal, basta dar ao numerador, olha só, basta dar ao numerador tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador, tá? Então, aqui vocês vão entender só na prática. Vamos lá, vamos observar o exemplo agora. Crianças, agora veja a transformação de uma fração decimal em um número decimal, tá? Agora vai ser o contrário do que a gente viu agora há pouco, tá? Você vai transformar uma fração, tá, em um número decimal. Mas, tia, por que o nome é fração decimal, tá? Porque você vai trabalhar com décimo, centésimo e milésimo, tá? Por isso que é fração decimal. Então, você vai transformar uma fração, né? Aquela fração que nós já trabalhamos, uma fração de ter um tracinho no meio, né? Em um número decimal. O número decimal, você já sabe que quando você transformar, vai ter que aparecer quem? A vírgula, isso mesmo, né? Vai ter que aparecer a vírgula para ser um número decimal, tá ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma fração decimal, tá? Então, essa fração decimal é 15 décimos, né? A leitura, 15 décimos, tá? Verifique aí que o 10, ele tem apenas um zero, tá? Se ele tem apenas um zero, ele vai ter apenas uma casa, tá? Então, vamos transformar essa fração em número decimal, tá? Como você vai transformar? Você vai pegar o número que está no numerador, tá? Como a gente leu agora há pouco, o número que está no numerador e verificar a quantidade de zero que eu tenho aqui no meu denominador, tá? Então, vamos lá verificar como é que vai ficar esse número decimal. Então, aqui, olha, eu peguei o 15 todinho, né? Esse 15, tá? Eu contei que eu tenho apenas um zero. Se eu tenho um zero, eu tenho apenas uma casa, tá? Então, eu vou contar de trás para frente. Uma casa e entra a vírgula, tá? Então, aqui, olha, uma casa representa o décimo, tá? Representa o décimo. Então, eu peguei o 15, que eu vou sempre pegar o meu numerador. Eu peguei o meu numerador, tá? Se eu tenho apenas uma casa, que é do décimo,
eu vou pular uma casa de trás para frente e colocar a vírgula, tá? Se é uma casa, se tem o zero, pula uma casa, tá? Para colocar a vírgula. Então, aqui, olha, uma casa decimal. Se é uma casa decimal, tá? É o décimo. Vamos lá, mais um exemplo. Aqui eu tenho 31 centésimos. 31 centésimos, tá? Vamos verificar quantos zeros eu tenho aqui. Vamos lá. Eu tenho quantos zeros? 2 zeros. Se eu tenho 2 zeros, vocês já sabem que vocês vão pular quantas casas? 2 casas. Da onde? De trás para frente. Vai pular 2 casas. Você vai pular 2 casas. Vai pular 2 casas de trás para frente, tá? O que você vai fazer para descobrir o número decimal? Você vai pegar o número do seu numerador, no caso aqui somente o 31, tá? Você só vai utilizar o numerador, tá? Então, vamos lá. É igual, olha só, eu peguei o 31 que é aqui do meu numerador, e pulei quantas casas? Olha, 2 casas. Eu pulei 2 casas da onde? De trás para frente. 1, 2, que entrou a vírgula. Mas só que a vírgula não pode ficar sozinha. Então, para ela não ficar sozinha, sem nada, na frente eu acrescentei o zero. 2 casas, olha, são 2 zeros. Então, eu pulei 2 casas, tá? São 2 zeros, eu pulei 2 casas decimais da onde, crianças? Eu pulei 2 casas, olha, 1, 2, de trás para frente. Para que eu possa acrescentar quem? A vírgula. Só que a vírgula não vai ficar 31 e uma vírgula sozinha, né? Eu acrescentei o zero. Lembrando que aqui na frente, antes da vírgula, pode ficar apenas um zero, tá? Não vai colocar 2, 3 zeros aqui que não existe, é apenas um zero, tá? Vamos lá, para o próximo número, para a nossa próxima fração. Aqui eu tenho 7 milésimos, uma fração decimal, 7 milésimos. Vamos verificar quantas casas, quantos zeros eu tenho? Quantos zeros eu tenho aí, crianças? 3 zeros. Então, quer dizer que eu vou pular quantas casas? 3 casas. Da onde? De trás, né? De trás para frente. Qual o número que eu vou utilizar agora para poder transformar no número decimal? Apenas o número 7, apenas o meu numerador, tá? Então, eu pego apenas o meu numerador para poder fazer o quê? Meu número decimal. Então, aqui, olha, eu peguei meu numerador, que é o 7, e eu tenho que pular quantas casas? De trás para frente. Tenho que pular de trás para frente. Quantas casas eu tenho que pular? 1, 2, 3 casas. Então, eu pulei, olha aqui. 1, 2, 3 casas. Acrescentei quem para ser o número decimal? Acrescentei a vírgula, tá? Quando eu acrescento a vírgula, automaticamente eu acrescento o zero, tá? Então, aqui você observou, né, como eu transformei uma fração decimal em um número decimal, tá, crianças? Vamos lá agora fazer a comparação de números decimais, tá? Então, vamos lá, fazendo a leitura junto comigo aí. Quando for necessário comparar a parte decimal de um número, iremos à busca da casa decimal que diferencie um número do outro, tá? Para que assim a gente consiga saber qual número é maior e qual é o menor. Então, aqui a comparação, você vai verificar
se o número decimal é maior ou menor que o outro, ou igual, tá? Para isso, você vai verificar o número que vai ser diferente do outro, tá? Então, aqui você vai verificar o número que for maior na frente, antes da vírgula, ok? Então, olha só o exemplo aí. 3 inteiros e 4 décimos. É o quê? Maior que 2 inteiros e 943 milésimos. Olha só que você pode observar aí, né? Antes da vírgula, eu tenho o número 3. E aqui, antes da vírgula, eu tenho o número 2, tá? Então, aqui, você vai comparar os dois números antes da vírgula, tá? Então, daqui dá para você saber qual número decimal é maior que o outro. Você deve estar pensando, mas tia, esse da frente aqui é menor do que esse daqui, que tem um monte de número. Tá, mas você vai verificar o número que está antes da vírgula. No caso, aqui é o 3 e aqui, no caso, é o 2. Então, aqui, olha, 3 é maior que 2, tá? Então, 3,4 é maior que... 3,4 não, tá errado, né? 3 inteiros e 4 décimos é maior que 2 inteiros e 943 milésimos, tá? Então, aqui, olha, você comparou o 3 e o 2, são os dois números que estão antes da vírgula. Mesma coisa aqui embaixo, olha só, no outro exemplo. Aqui você vai comparar 10 inteiros e 6 décimos, tá? Se ele é maior ou menor que 9 inteiros, 2.342, tá? Então, aqui você vai verificar quem é o maior. Então, aqui, você vai verificar, olha, o número que está antes da vírgula, aqui no caso, é o 10 e aqui no caso é o 9. Então, quem é maior? É o 10, né? Então, 10 é maior que 9. Então, o número decimal maior é este aqui, tá? Entenderam aí, crianças? Muito bem, tá? Então, vamos para o nosso último vídeo. Aqui, olha, trouxe aqui uma para você poder comparar também. Aqui nós temos os alunos. Pedro, Danilo, Aline, Miguel, João e Juliana. A distância percorrida por cada um aí, tá? Então, aqui, Pedro percorreu 33,15 metros, né? Danilo, 32,8 metros. Aline, 33,107 metros. Miguel, 34,25 metros. João, 33,109 metros. E Juliana, 30,98 metros, tá? Então, como eu ensinei agora para vocês, crianças, para você saber quem é o maior aí, você vai olhar o número que está o quê? Antes da vírgula. Então, todos os números que estão antes da vírgula, você vai verificar quem é o maior aí. Então, vamos aqui do outro lado. Se perguntarmos qual aluno percorreu a maior distância, muitos responderão com grande facilidade que foi o aluno. Vamos verificar lá. Quem tem o maior número aqui é o Miguel, né? Foi o aluno Miguel. Mas qual foi o raciocínio usado para chegarmos a esta conclusão, tá? Algo que sabemos fazer muito bem é contar os números. No caso de Miguel, nós podemos perceber que nenhum dos outros alunos percorreu uma distância maior que a de 34 metros. Ou seja, o que você fez foi comparar as partes inteiras, né? Quer dizer, antes da vírgula, das distâncias de todos os alunos e notar que a parte inteira de Miguel é maior que
a de todos os outros. Então, entenderam aí como é que a gente faz a comparação maior e menor? Tá ok, crianças? Então, por hoje, nós vamos finalizando a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido os números decimais, tá? Qualquer dúvida, me manda um recadinho no Zap, tá? Que eu vou tirar a dúvida de vocês, tá ok, crianças? Tem dever no livro, faço com tranquilidade, com calma, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula. Beijinhos, tchau. Fiquem com Deus.